Chegamos agora no módulo 3 do nosso curso de Matemática Básica aqui no YouTube. E o módulo 3 vai falar sobre radicais. É só o que nós vamos ver no módulo 3. E o que nós vamos ver, o que nós vamos estudar acerca de radicais? Nós vamos ver aqui uma breve introdução a respeito dos radicais. Nós vamos ver as propriedades dos radicais, simplificação de radicais, operações com radicais e racionalização de denominadores. E no fim de tudo, nós vamos fazer alguns exercícios para nós colocarmos em prática aquilo que você aprendeu. Vamos agora para a introdução do nosso estudo de radicais. De modo geral, nós podemos escrever o seguinte. O radical dessa seguinte forma aqui. Entenda bem isso. Você vai ter que a raiz enésima de um determinado número A é igual a um determinado número B. E isso vai ocorrer se somente se esse B, esse número B, for elevado a n e der como resultado o A. Por exemplo, se você tem aqui, ó, calcule a raiz quadrada de 4. Você tem raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Isso ocorre porque, ó, se somente se o 2 for elevado ao índice dessa raiz, a raiz é quanto? A raiz é raiz quadrada. Então é 2 elevado a 2. E isso vai ter que dar como resultado igual a quem? A 4. Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Ou seja, tem que dar como resultado o número que está aqui, ó, dentro da raiz. Agora, se você tem a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 eu sei que é igual a 2. Por que é igual a 2? Porque 2 é elevado ao índice da raiz, que o índice é quanto? 3. E se você fizer aqui e resolver essa potência aqui, 2 elevado a 3, será igual a 8. Portanto, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Nós vamos ter o seguinte. Vamos conhecer aqui os detalhes de uma raiz, tá? Esse aqui que você está vendo aqui é o símbolo da raiz, onde esse número aqui, que fica aqui em cima, que no caso a gente chamou de n, ele é chamado de índice da raiz, tá bom? Então, n é o índice da raiz. Aqui em cima, você tem que o 3 é o índice da raiz, dessa raiz aqui. Ele é o índice. E o índice dessa raiz aqui é quem? Como é raiz quadrada, o índice é 2. Toda vez que for raiz quadrada, a gente não precisa colocar o 2 aqui. Então, quando não tiver nenhum índice ali aparecendo, é porque a raiz é quadrada, tá? É o 2. E como é que é chamado o número que fica dentro do símbolo da raiz? Que no caso a gente chamou de A aqui, esse número A. Como é que ele é chamado? Esse número ele é chamado de radicando, tá? E como é chamado o resultado? No caso aqui, o resultado nosso é B, então o resultado é chamado de raiz. É por isso que a gente pergunta assim, ó, qual é a raiz enésima do número A? O resultado é B. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? É igual a 2. O resultado é 2, então 2 é a raiz. Qual é a raiz cúbica de 8? O resultado é igual a 2. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Vamos ver agora as propriedades dos radicais. A primeira propriedade é o seguinte. Você vai ter que a raiz enésima de a elevado a n vai ser igual a a. Toda vez que você tiver uma potência no radicando, preste bastante atenção, em que você tiver a potência dentro de um radicando em que o expoente dessa potência, olha aqui o expoente aqui, ó, de A é n. Então, toda vez que você tiver uma potência em que o expoente é igual ao índice da raiz, o resultado vai ser a base dessa potência. Que no caso aqui, a base é A, o expoente é n. E o expoente é igual ao índice da raiz. Então, o resultado vai ser sempre o quê? A base dessa potência. Por exemplo,
você tem aqui, ó, raiz cúbica de 8, como nós vimos anteriormente. Então você sabe que a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Percebe isso? 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, note aqui, ó, que a potência, que nessa potência aqui, o expoente 3 é igual ao índice da raiz 3, uma raiz cúbica. Ou seja, o resultado é quem? O resultado aqui dessa raiz cúbica é a base, que é igual a 2. Letra B. Raiz quarta de 81. Então, se você reescreve 81 em forma de potência, ele vai ficar assim, ó. 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Note que o expoente 4 é igual ao índice 4 da raiz. Logo, o resultado da raiz quarta de 81 vai ser quem? Tem que ser essa base aqui, 3. Vai ter como resultado 3. Então, essa é a primeira propriedade dos radicais. Vamos passar para a próxima. Na segunda propriedade dos radicais, nós temos o seguinte. Quando você tiver dois números no radicando, em que esses dois números estão, aqui ó, o A e o B, em que esses dois números estão multiplicando entre si, né, um A vezes B, então você pode reescrever da seguinte forma. Você pode reescrever da seguinte maneira aqui, ó. Então vai ficar a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então você tem que a raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que a raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de B. Então você pode analisar tanto dessa forma aqui, ó, indo daqui para lá, quanto vindo daqui, ó, daqui para lá. Lembre-se que a propriedade, né, nas propriedades dos radicais, você pode fazer a análise tanto indo quanto voltando, tá ok? Como eu falei aqui, ó, que nós temos que a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, então quando você pode ter que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes B, tá ok? Então você pode tanto ir quanto voltar. Então, por exemplo, aqui na letra A, você vai ter, ó, que a raiz quadrada de 3x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. Nós vimos que anteriormente que quando o expoente da potência é igual ao índice da raiz, o resultado aqui vai ser o quê? A base da potência. Logo vai ficar assim, ó. Então a gente calcula a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai dar igual a quem? Ao próprio x. E como isso daqui está multiplicando a raiz quadrada de 3, então o resultado, que é x, vai também estar multiplicando a raiz quadrada de 3, ficando x raiz quadrada de 3. Letra B. Raiz quarta de 16x elevado à quarta potência. Então nós vamos ter, ó, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quarta de 16 vezes a raiz quarta de x elevado à quarta potência. Nós vamos ter mais. 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então você observa aqui, ó, que o expoente aqui dessa potência é igual ao índice da raiz. E aqui também, ó, o expoente dessa potência é igual ao índice da raiz. Então, o resultado vai ser quem? 2 vezes x, ficando 2x. Essa é a segunda propriedade dos radicais. Vamos agora para a terceira. Nós temos o seguinte. Quando dois números estiverem dividindo, né, em forma de fração dentro da raiz enésima, dentro de uma raiz enésima, então, o número de cima, ou seja, o numerador, pode ser elevado, ele pode ser colocado nessa raiz enésima aí, e o denominador também pode ser colocado nessa raiz enésima. Então, você tem aqui, ó, que a raiz enésima de A sobre B, isso é a mesma coisa, é igual que
a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Lembrando, você pode tanto encontrar o número dessa forma aqui e passar para essa forma, quanto você ter o número dessa forma aqui e também passar para essa forma aqui. Dá no mesmo, que é uma igualdade, né? Olha o exemplo aqui, ó. Você tem que a raiz cúbica de 32 dividido pela raiz cúbica de 4. Então a gente vai fazer o inverso aqui, ó. A gente vai partir daqui e vir para cá. Então como é que vai ficar? Como a raiz tem o mesmo índice, né, tanto em cima quanto embaixo, o índice 3, você só faz isso quando o índice for igual. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a raiz cúbica de 32 sobre 4. E agora você pode fazer o cálculo. 32 dividido por 4, que é igual a quanto? 8, ficando raiz cúbica de 8. E nós já sabemos que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Letra B. Agora, na letra B, nós vamos fazer aqui, ó, dessa forma, daqui para cá. Ficando, nós temos aqui a raiz quadrada de 5 sobre 16. Então, como é que fica? Vai ficar raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 16. Só que nós podemos calcular a raiz quadrada de 16. Que a raiz quadrada de 16 é igual a quanto? É igual a 4. Ficando raiz quadrada de 5 dividido por 4. Continuando, vamos agora para a quarta propriedade. Nós vamos ter aqui, ó, raiz enésima de uma potência, né, onde, observa aqui comigo que o expoente dessa potência aqui é m e o índice dessa raiz aqui é n. Então, o expoente da potência é diferente do índice da raiz. Quando isso ocorre, tem uma coisa que você pode fazer aqui. O que é que você pode fazer? Você pode pegar o índice da raiz e dividir por um determinado número p, e pegar o expoente dessa potência e dividir por esse mesmo número p. Tá, mas quando é que eu vou fazer isso? Você vai fazer esse cálculo quando for necessário para a conta que você estiver resolvendo. Tá? Então você pode dividir por qualquer número que você quiser. Tá, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Na letra A nós temos aqui, ó, raiz oitava de x elevado a 6. Então como é que nós podemos reescrever isso daqui? Podemos colocar assim, ó. 8 dividido por 2, né? A gente pegou o índice da raiz e dividiu por 2 aqui. E pegamos também a potência, nessa potência, pegamos o expoente e dividimos por 2 também. Logo, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 8 dividido por 2 é igual a 4 e 6 dividido por 2 é igual a 3, ficando raiz quarta de x elevado a 3. Então, quando é que você vai usar isso daqui? Você vai utilizar em algum momento, em alguma conta que for necessário utilizar. Então, você dividiu aqui por 2, tá? Porque eram os números que dava, era o número, no caso aqui, que dava para dividir por 2. Mas se tivesse a condição de dividir por qualquer outro número, poderia também, tá? Agora nós temos aqui, ó, a raiz nona de 27. 27 a gente pode reescrever 3 elevado a 3. Logo, a gente pode resolver isso aqui da seguinte forma, aplicando a propriedade. A gente pode pegar o 9 e dividir por 3, né, o 9, o índice da raiz, e pegar o expoente da potência e dividir também por 3. Percebe que quando você fizer a divisão, o número aqui sempre tem que ser o mesmo. Tá? Tem que dividir sempre pelo mesmo número. Logo, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 3. E é isso a propriedade. Quinta propriedade, raiz da raiz. Então você tem que a raiz enésima, né? É a raiz enésima da raiz emésima, da raiz m de A. Então o que você faz quando isso ocorre? Você pode pegar os índices das raízes e multiplicá-los entre si. Ficando ali, ó, n vezes m, né? N vezes m da raiz de n vezes m de A. Exemplo. Nós temos aqui, ó, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Então, nós podemos resolver, nesse caso aqui, nesse exemplo, de duas formas. A primeira forma é assim, ó. Você pode resolver direto a raiz quadrada de 64, que dá igual a 8, e a raiz cúbica de 8 igual a 2. Ou você pode fazer assim, ó. Vou colocar um ou aqui. Você pode pegar 3
vezes 2, que é o índice aqui da raiz de 64, raiz quadrada de 64. Então, ficando 3 vezes 2, que é igual a 6, ficando agora a raiz sexta de 64. E o 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Percebe que vai dar o mesmo resultado? O expoente aqui, ó, é 6, que é igual ao índice 6 da raiz. Então, o resultado vai ser a base, que é igual a 2. Agora nós temos a raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de 3. Então, você multiplica todos os índices das raízes, ficando 24. Porque é 3 vezes 2, 3 vezes 2, que dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Então, vai ficar a raiz de 24 é 3. Sexta propriedade. A raiz enésima, né, de a elevado a n. Então, isso é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Note o seguinte. O numerador aqui, no caso, ele é o... Deixa eu mudar a cor aqui. O numerador, no caso, ele é o expoente da potência que está no radicando. E o denominador, ele é o índice da raiz. Alguns professores aqui, eles ensinam assim, ó, da seguinte forma. O que está no sol vai para a sombra. E o que está na sombra vai para o sol. Então, você tem essa propriedade aí. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui, vamos partir daqui para cá. Ficando. Nós temos aqui, ó, 10 elevado a 1 sobre 2. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada. Lembra? Ó, o que está no denominador aqui se torna o índice da raiz e o que está no numerador, o expoente da potência. Então, a raiz quadrada de 10 elevado a 1 é igual à raiz quadrada de 10. Outro exemplo. 8 elevado a 2 terços. Então, o 3 que está no denominador, ele é o índice da raiz, e o 2, que é o numerador, ele se torna o expoente da potência. Ficando assim, ó, raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64, ficando raiz cúbica de 64. Só que 64 a gente pode reescrever da seguinte forma, 4 elevado a 3. Ficando raiz cúbica de 4 elevado a 3. E o resultado vai ser igual a 4. Agora nós temos aqui, ó, 16 elevado a 0,5, ou seja, 16 elevado a meio. 16 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 16 elevado a 1 sobre 2. Reescrevendo o expoente ali em forma de fração. Logo, o 1 é o expoente de 16 e o 2 é o índice da raiz. Ficando raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Vamos agora para a sétima propriedade. Você tem aqui, ó, que é a raiz enésima de a elevado a m. Tudo isso elevado a um expoente p. É a mesma coisa que você pegar esse expoente, o expoente p, e multiplicar pelo expoente que está no radicando, né, da potência que está no radicando, ficando a elevado a m vezes p. Exemplo, você tem raiz quadrada de 8 elevado a 2. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar a raiz quadrada de 8 ao quadrado. Então, lembra aqui, ó, o expoente é igual ao índice da raiz, logo o resultado é igual a 8. É por isso que alguns professores falam assim para você, ó. Quando o expoente for igual ao índice da raiz, os professores ensinam assim, ó, é só você cortar o expoente com a raiz, ficando 8. Então, na verdade, esse cortar, o que está se fazendo aqui é aplicando justamente essa propriedade aqui. Outro exemplo, você tem, ó, raiz quinta de 4 e isso elevado ao quadrado, elevado a 2. Como é que fica? Fica a raiz quinta de 4 ao quadrado.
E 4 ao quadrado é igual a 16, ficando raiz quinta de 16.